A gente volta a falar sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Desde janeiro deste ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, obriga todos os planos de saúde a cobrirem os testes rápidos que detectam se o paciente teve dengue ou chikungunya. Mas na prática, não é bem o que está acontecendo. A repórter Camila Torres fez uma reportagem sobre o assunto e conta pra gente os detalhes. Camila. Ô Pedro, imagina só, você está com aqueles sintomas, né, febre, dor pelo corpo, o médico te fala, possivelmente você tem dengue ou chikungunya, você precisa saber que doença você tem exatamente para poder tomar os cuidados, mas aí encontra um monte de dificuldades. As pessoas com quem eu conversei, elas dizem que vão ao laboratório, no laboratório elas recebem a notícia de que o exame não pode ser feito, aí vem um monte de explicação, a pessoa nunca sabe direito o que de fato é verdade, mas o que acontece no fim das contas é que o exame não é feito, já que é uma determinação, é para ser cumprida, principalmente num momento como esse, em que o Brasil está em todos os lugares em alerta por causa da grande quantidade de casos relacionados à transmissão aí das doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti. Não dá para ficar assim, né? Veja só um desses casos que a gente reporta agora para vocês. Cristiane não sabe se teve chikungunya, não conseguiu fazer o exame. Num dos laboratórios que ela procurou, foi informada de que o problema era com os planos de saúde. Falaram que os planos de saúde não estavam autorizando o exame para chikungunya. Falei no telefone com o plano de saúde e eles falaram que não era... Eles estavam realizando, sim, o exame, que não tinha nenhuma restrição. Quando Patrícia passou mal, o médico suspeitou que poderia ser dengue, chikungunya ou zika e pediu os exames. Ela foi a 3 laboratórios conveniados ao plano de saúde dela. Sabe o que eles disseram a ela? O exame de chikungunya eles não estavam fazendo porque estava em falta os kits para fazer esse exame. O segundo laboratório me informou que esses exames, com exceção da dengue, né, o chikungunya e o zika, eles só fariam particular. O terceiro laboratório informou que não faz nem esses exames. De acordo com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde janeiro deste ano, sempre que os médicos pedirem, os planos de saúde precisam garantir que sejam feitos os testes rápidos que definem se a pessoa teve dengue ou chikungunya. Essa obrigatoriedade não depende do tipo de plano ou do valor da mensalidade. Já a cobertura do exame que detecta o vírus da Zika, por enquanto, não é obrigatória. De acordo com a ANS, ainda estão sendo feitos estudos para incluir o exame que identifica o vírus da Zika na lista de cobertura mínima dos planos de saúde. Mas para dengue e chikungunya não tem conversa. O teste tem que ser feito. O paciente que tiver o pedido do teste negado deve entrar em contato com a operadora do plano de saúde o quanto antes e anotar o número do protocolo de atendimento. A primeira providência é ele procurar a operadora, sua operadora de plano de saúde, que certamente, e é seu dever, buscar uma maneira de garantir essa assistência. No caso de permanecer a inassistência, não ter assegurado, ele pode fazer uma denúncia à agência, né? Procurar a ANS para que ocorra uma fiscalização junto a essa operadora que não assegurou o exame. Nesses casos, a multa pode chegar a R$80 mil por exame que não for feito. Em Pernambuco, 2 operadoras de planos de saúde já foram autuadas por não disponibilizarem o teste rápido de chikungunya. Este advogado lembra ainda que os planos de saúde têm prazo para garantir que os exames sejam feitos, ou podem ter que reembolsar os pacientes que pagarem por eles. Para esses casos específicos de dengue e chikungunya, que fazem parte do rol da ANS, o prazo máximo é de 3 dias úteis. Dentro desse período, a operadora tem que disponibilizar um laboratório de sua rede própria, credenciada, arcada e custeada pela operadora, apto a realizar o exame em favor do usuário. Depois desse prazo, o usuário já pode promover o pagamento em qualquer prestador privado e exigir, através da ANS, no primeiro momento, se não tiver isso, através de medidas judiciais, o reembolso integral da quantia que gastou.
Se é regra, tem que ser cumprida, principalmente nesse momento, né? Dr. Carlos Brito é médico, está aqui do meu lado, trata exatamente dessas doenças que são transmitidas pelos mosquitos, faz parte também do grupo do Ministério da Saúde aqui no estado e pode falar melhor para a gente, doutor Carlos. Esses exames, principalmente nesse momento, eles são muito importantes, né? Após instalar a epidemia, nem todas as pessoas precisam realizar o exame. O diagnóstico é baseado na clínica. Ficaria os exames realizados nas formas mais graves da doença ou na forma muito intensa, esses devem sim ser realizados exames. Ou quando o médico achar conveniente, porque ele quer fazer o diagnóstico diferencial. Mas o diagnóstico é predominantemente clínico, principalmente quando a epidemia é instalada. Mas se o exame está sendo pedido, é porque ele é necessário. Se está sendo pedido, ele tem que ser realizado. Certo, doutor Carlos vai continuar aqui comigo, porque ao longo do Bom Dia Pernambuco a gente vai tratar mais sobre essas doenças, zika, dengue, chikungunya, vamos falar também sobre o H1N1. Pedro? Camila, exame que é importante até para entrar nas estatísticas, até para que o poder público saiba quantos casos e possa agir de uma forma mais precisa. A gente sempre tem falado aqui no Bom Dia Pernambuco sobre o combate ao Aedes aegypti. É muito importante que cada um faça a sua parte, em casa, na vizinhança, com os amigos, para ajudar a eliminar os focos do mosquito que transmite a dengue, o vírus da zika e a febre chikungunya. A cada novo boletim de saúde que é divulgado, o número de pessoas doentes tem aumentado. As consequências para a saúde são sérias, em alguns casos pode causar complicações que levam à morte. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, este ano, até o último dia 2, 9 pessoas morreram com chikungunya e 1 pessoa morreu com dengue em Pernambuco. A repórter Camila Torres está num hospital que é referência no tratamento dessas doenças. Camila, eu queria perguntar para você, entre dengue, zika e chikungunya, qual é a doença que pode causar mais morte? Pedro, para responder não só essa pergunta, mas as outras relacionadas a dengue, chikungunya e zika, nós falamos ao vivo aqui do Hospital das Clínicas. Eu estou acompanhada do doutor Carlos Brito, ele que faz parte do grupo do Ministério da Saúde que trabalha aqui em Pernambuco, é especialista também nessas doenças transmitidas pelos mosquitos. E aí eu já te pergunto, doutor Carlos, entre dengue, chikungunya e zika, qual das três que tem uma chance maior de complicar e acabar causando a morte do paciente? A dengue e a chikungunya. A dengue já é sabido que ela é capaz de levar ao risco de morte e há fortes evidências atualmente que a chikungunya tem levado a mais morte do que nós esperávamos. Então são duas situações realmente que preocupam. Pelo menos até então, o que a gente tem de número oficial divulgado é de que a gente tem aqui no estado 9 mortes por chikungunya e 1 por dengue. É possível aí que a gente tenha mais mortes do que aquilo que está sendo relatado? Sim, é possível. Isso reflete que a epidemia que está em curso é predominantemente de chikungunya. E esse número de óbitos chama atenção para a possibilidade. Há muitos outros óbitos em investigação e chama o fato que realmente essa doença pode estar levando a casos mais graves. É preciso que os profissionais de saúde estejam atentos e a população também em relação a essa gravidade do chikungunya e também da dengue, é claro. Doutor Carlos, quando a gente fala dessas três doenças, existem aqueles sintomas que são comuns às três, né? Que são febre, dores pelo corpo. Mas eu queria saber qual é o sinal que a gente tem que prestar mais atenção de que uma dessas doenças pode estar complicando mais, pode estar colocando o paciente realmente num risco de morrer. Qual que é o alerta? Esses são chamados sinais de alarme, que é comum para todas essas doenças transmitidas pelo mosquito. Então, a presença de vômitos persistentes, dor abdominal intensa, sensação de desmaio, qualquer tipo de sangramento, de pequena quantidade, no nariz, na gengiva ou qualquer outro sangramento, a sensação do volume da urina diminuindo bastante, as pessoas ficando desorientadas, muito sonolentas, tanto os idosos como as crianças, a sensação de falta de ar, isso são todos considerados sinais de alarme. Falta de força nas pernas, são chamados sinais de alarme de gravidade. Acontecendo isso, deve procurar de imediato a emergência, porque a pessoa pode estar evoluindo efetivamente para uma forma grave da doença, tanto no caso da dengue como na chikungunya e também para alguns casos de zika, quando há acometimento neurológico. Doutor Carlos, essas complicações, elas acontecem por causa de quê? Assim, é porque a pessoa pegou uma forma diferente da doença, ou porque a pessoa tomou um remédio que não devia, ou porque a pessoa já estava com alguma complicação antes, já estava debilitada antes, e aí terminou não tendo forças suficientes
suficientes para poder combater a doença. Por que essas complicações aparecem? São vários fatores. Tem fatores individuais, né, de questão do próprio indivíduo. Existe, obviamente, a quantidade, a carga viral. São vários fatores envolvidos. Mas, sem dúvida, os extremos de vida, pacientes idosos, os mais jovens, para todas essas doenças, têm um risco maior. Os pacientes que têm diabetes, hipertensão, cardiopatia, doença renal, eles podem descompensar essa sua doença de base, agravando o caso e levando ao risco de óbito também. E também a automedicação, especificamente chikungunya, já tem algumas evidências mostrando que, por exemplo, o uso de anti-inflamatório não hormonal, né, que são utilizados na fase aguda da doença, pode agravar o risco de hemorragia, não só na dengue, mas também levar a hemorragia e causas de morte por dengue, como também o uso de corticoide injetável na fase aguda. Então, essas medicações, elas não devem ser realizadas, existem protocolos sendo formatados para orientar os profissionais de saúde a utilizar essas medicações. Então, a automedicação tem sido um grave problema e agora, na epidemia de chikungunya, também pode ser uma das causas de morte e utilização dessas medicações que não são recomendadas exatamente nessa fase. No comecinho das doenças, às vezes a gente ainda não sabe direito o que é, pode até achar que é um resfriado qualquer, pela dor de cabeça e tudo mais. Nesse comecinho, assim, sentiu alguma dor? Tem algum remédio que a gente pode tomar que não corra risco, até de repente a gente ter certeza mesmo do que tem? Pode-se usar os analgésicos habituais, nunca anti-inflamatório, e sempre utilizando nas doses recomendadas. Nenhuma dessas medicações se deve fazer com intervalo menor do que 6 horas. Então, essas medicações podem ser feitas. Existem algumas diferenças entre a doença. A dengue dá aquela febre, dá aquele mal-estar, e a dor é mais muscular. A chikungunya é que dá uma dor mais intensa, porque a dor não é muscular, ela é dor articular. Além da febre, ela dá dor no punho, nas mãos, nos joelhos e tornozelos, e às vezes a dor é muito intensa. E às vezes precisa de um analgésico, e quando o analgésico habitual não responde, ele deve procurar a unidade de atendimento para que o médico possa prescrever as doses adequadas, nos intervalos adequados e as medicações que não levem a risco para a saúde dessas pessoas.